E aí, pessoal que segue meu canal, a paz do Senhor Jesus, hoje eu queria trazer um vídeo falando um pouco sobre perseverança. Perseverança em meio à dificuldade, em meio à tempestade, em meio às tribulações dessa vida. Então fica nesse vídeo até o final para você aumentar a sua fé, edificar a sua fé com a palavra de Deus. Aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo, interage comentando, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Então vamos para o assunto. Hoje eu queria falar um pouco sobre perseverança. Perseverança em meio à dificuldade. Perseverança em meio a situações difíceis que tentam nos fazer parar, nos fazer querer desistir. Mas é nos momentos difíceis que precisamos perseverar, continuar, manter a constância, porque quando a gente faz isso, a gente prova que tem fé. Em outro vídeo eu explico que a perseverança é um dos pilares da fé. A perseverança faz parte do sustento da fé que nós dizemos que temos, da fé que nós professamos em Jesus que é o Salvador, o Consumador, o Autor da nossa fé. Então é preciso perseverar para provarmos que temos fé, porque a perseverança é um pilar que sustenta a fé. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para você entender um pouco mais. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 8, versículo 23 em diante, uma passagem que Jesus ele apazigua a tempestade. O título dessa passagem é Jesus acalma a tempestade. E nesse texto a palavra diz que Jesus ele entra no barco com seus discípulos e ele dá uma ordem. A ordem é ir até a outra banda do lago. É atravessar aquele rio, aquele lago naquele barco. E ele entra no barco com seus discípulos e dá ordem: passemos para adiante, passemos para a outra banda do lago. E no meio do caminho se inicia um processo. No meio do caminho se inicia uma tempestade. No meio do caminho começa a ter ventos fortes. No meio do caminho a água começa a entrar dentro do barco, colocando os discípulos em situação de perigo. E a palavra diz que aqueles discípulos tiveram uma atitude de acordar Jesus para poder acalmar a tempestade. Eles dizem: mestre, acorda, porque nós vamos perecer. O barco está enchendo de água, nós estamos em perigo. E Jesus imediatamente se acorda, dá uma ordem para o mar, dá uma ordem para o vento forte e a tempestade naquele momento se acalma. Então esse texto me traz 3 lições importantes. Jesus, quando acorda, quando fala com os discípulos, ele diz: mas onde está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? E os discípulos ficam admirados e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a primeira lição que eu tiro é que nós devemos colocar a nossa fé em ação no momento da dificuldade. A nossa fé precisa ser exercitada, ser praticada, ser colocada em ação no momento difícil, no momento da dificuldade, no momento da atribulação, no momento da tempestade que eu tenho que colocar, que eu devo colocar a minha fé em ação. Porque quando tudo vai bem é fácil. Quando tudo vai bem, é fácil eu dizer que tenho fé, é fácil eu dizer que acredito, é fácil eu confessar e professar essa fé em Jesus. Mas Jesus ele quer saber da nossa fé no momento difícil, no momento da tempestade, no momento que a gente possa até passar por perigo, porque ele vai chegar até nós e vai perguntar: mas cadê a fé de vocês? Cadê a vossa fé para não confiar que Jesus está no barco? Então a primeira lição é colocar a fé em ação no momento difícil. É preciso ter fé, e a nossa fé, o melhor ambiente para ser colocado em ação é no ambiente da dificuldade, é no ambiente da tempestade. Esse é o melhor ambiente para a gente colocar a nossa fé em ação. A segunda lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos ter uma atitude. É preciso ter a atitude de ir falar com o Mestre, a atitude de falar com Jesus. Porque quando aqueles discípulos estavam passando pela situação difícil, pela dificuldade, pela situação de perigo, eles tiveram a atitude de acordar Jesus para poder pedir o socorro, para solucionar aquele problema. Então a segunda coisa que eu tiro de lição é a atitude
de falar com o Mestre. Eu preciso ter a atitude de falar com Jesus no meio da tempestade. A atitude de falar com Jesus no meio da dificuldade. A atitude de buscar por Jesus, de clamar por Jesus, de orar, de chamar a atenção de Jesus no momento da dificuldade. Assim como os discípulos que acordaram o Mestre naquela situação. E Jesus acordando, deu a ordem e acalmou. Acalmou a tempestade, acalmou o vento forte, porque os discípulos tiveram a atitude de falar com Ele. E a terceira lição que eu tiro dessa passagem é a perseverança. Mas por que perseverança? Porque a ordem é chegar do outro lado. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. Havia uma ordem, havia um decreto naquele momento, e a ordem era chegar do outro lado. Então, no meio do caminho, meu irmão, não se engane que vai se levantar tempestade. No meio do caminho vai se levantar dificuldade. No meio do caminho vai vir leão, vai vir urso, vai vir gigante, vai vir mar, vai vir dificuldade querendo nos parar, vai vir multidões querendo nos parar. Mas é no meio do caminho que precisamos colocar nossa fé em ação, ter a atitude de falar com o Mestre e perseverar, e continuar, e ir adiante, e avante nessa caminhada que nos foi proposta. É no meio do caminho que precisamos ter força, ter fé o suficiente para perseverar e não desistir, porque a ordem é chegar do outro lado. E a mensagem que eu deixo para você nesse vídeo é: não pare, não desista, persevera, continua, siga firme nessa caminhada que Jesus te chamou, nessa caminhada que Jesus te convidou para seguir junto com Ele. Porque existe uma ordem, existe uma promessa, existe um decreto deixado pelo autor da nossa fé, que é chegar do outro lado. E nós precisamos colocar a nossa fé em ação e perseverar e não desistir para que possamos alcançar a promessa. Então eu deixo essa mensagem para você: não desista, não desanime, não desfaleça, antes persevera, persista, porque aqueles que perseveram até o fim herdarão a coroa da vida. Aquele que persevera até o fim conquista a salvação, conquista a promessa principal na vida daqueles que têm fé. Então, se você gostou do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, curte e comenta com o tema, sugestões ou dúvidas, porque eu vou estar respondendo todos os comentários, tá bom? Até a próxima e Deus abençoe.